Uou! Seja bem-vindo a mais este vídeo onde vamos debater um tema que desta vez é polêmico. Funk é música ou não é música? Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor artístico, sou formado em música, fiz faculdade, sim, existe faculdade de música. E hoje vamos conversar um pouco sobre este tema, funk é música ou não é? Mas primeiro, comenta aqui a sua opinião. Por que a sua opinião é muito importante? Porque este vídeo, este quadro e este canal não tem a intenção de lacrar em nenhum assunto. Porque lacrar é fechar, nós não queremos fechar, queremos abrir as mentes. Não queremos encerrar uma discussão, mas queremos iniciar um diálogo com esses vídeos. Então bora lá, vamos entender algumas questões. Funk é música, a gente precisa entender o que é funk, o que é música, a gente precisa primeiro compreender os conceitos. Funk, originalmente, ele é lá dos Estados Unidos, então ele tem uma vertente que aqui no Brasil a gente pegou esse nome e não necessariamente tem a ver com o estilo que tem lá fora. É um outro estilo que coincidentemente tem o mesmo nome, tá? Basicamente isso. Gente, é claro que esse assunto poderia ser mais minucioso e mais técnico, mas eu quero conversar de uma forma um pouco mais bate-papo aqui, beleza? Bom, então precisamos entender agora o que é música. O que é música? Você já se perguntou isso? Se a gente for procurar no dicionário, tem várias definições. Vamos a algumas delas. Música, combinação harmoniosa e expressiva de sons. Notação escrita de composição musical. Partitura. A arte de se exprimir por meio de sons. Conjunto de instrumentistas. Conjunto de sons vocais, instrumentais, mecânicos, com ritmo, harmonia e... Olhando todos esses significados, sabendo de tudo isso, eu gosto de pensar que música é a expressão cultural através dos sons, beleza? E esses sons, eles são organizados, eles têm uma regra, digamos assim, para acontecer. Mas quem dita essa regra não é uma academia, não é uma pessoa. A própria sociedade, a cultura, a academia e o todo vai ditando as regras. Como a língua, por exemplo, que é uma forma de expressão. Por mais que exista a Academia Brasileira de Letras, por mais que existam as coisas, os neologismos estão aí, as coisas são orgânicas. Tudo que é inerente a gente, a pessoa, que são organismos vivos, tende a ser orgânico. Se é orgânico, é vivo também. Se é vivo, vai mudar justamente porque tá vivo. Então, resumindo, a música é uma forma de se expressar através dos sons. E a gente se expressa de acordo com a nossa cultura. Entende? Então vamos pensar agora em cultura. Uma cultura é, digamos, uma gama, um conjunto de costumes. Então a língua, ela faz parte da cultura. A culinária faz parte da cultura. Cada coisinha dessa, cada elemento é chamado de traço cultural, tá? Então a gente tem um traço cultural na nossa culinária, a gente tem a nossa língua, que é um traço cultural, nossa religião é um traço cultural. Então as culturas, elas são uma junção de vários traços culturais. Legal, Gabriel, entendi até aqui. Mas vamos dar um passo a mais. A cultura é uma coisa, digamos, meio grande. Vamos pensar no Brasil, a nível Brasil. Nós temos a cultura brasileira. Mas pensa o seguinte, uma pessoa lá do Nordeste se comunica de forma igual a uma pessoa do Sul? Não, elas se comunicam de formas diferentes. Os dialetos são diferentes, os vocábulos são diferentes e as músicas também são diferentes, porque a produção cultural, ela segue justamente o que aquela cultura tende a considerar como valiosa para ela. Então, cada cultura vai se expressar de uma determinada forma. E isso inclui a música. Se a gente for, por exemplo, na Europa, a gente vai ver que a música é de um jeito. Lá no Japão, a música é de outro. Se a gente for na Índia ver os ragas indianos, a forma de expressão é outra também. Então, cada cultura, geograficamente, se expressa musicalmente de uma forma. E, historicamente, temporalmente, cada cultura também se expressa de formas diferentes. Se a gente for olhar, por exemplo, na cidade onde você está, na região onde você está, se você voltar 200 anos, 100 anos, você vai ver que a forma de produção cultural era outra. Então as coisas vão mudando mesmo. Legal, entendido até aqui. Vamos um passo a mais. Falamos um pouquinho de funk, falamos sobre música para compreender o que é música, falamos de cultura. Agora vamos aprofundar em cultura. Uma cultura macro, ela é formada por culturas menores, saca? Como se fosse uma grande família e lá dentro tem várias famíliazinhas, sacou? E essas culturas menores são chamadas de subcultura. E são subcultura não por hierarquia, mas por estarem no interior de uma cultura maior. A cultura brasileira, ela abrange a subcultura sulista, a subcultura nordestina e várias coisas que estão aí dentro deste pacotão maior chamado cultura brasileira. Então a gente tem, enquanto subcultura,
Também, por exemplo, o sertanejo. O sertanejo é uma subcultura do Brasil. Não é todo mundo no Brasil que gosta de sertanejo. Mas existe uma subcultura que é a subcultura do sertanejo. Então tem toda uma vestimenta que é característica daquilo. Tem um tipo de balada que é característico daquilo. Gabriel, mas o sertanejo tá lá no campo. Mas as coisas mudam, abra a cabeça. E existe uma música que faz parte daquilo. Da mesma forma que a gente tem essa cultura sertaneja, a gente tem a cultura periférica também. Se você for nas periferias, e eu digo isso com conhecimento de causa porque eu atuei em ONGs por vários anos dando aula para crianças, você vai ver que a música que eles consomem não se parece tanto com a música que é consumida pela elite, digamos assim, tá? Tô explicando de uma forma mais simplória para não dificultar o nosso diálogo. Mas se você for lá na periferia, você vai ver que as meninas, os meninos, as crianças ouvem muito funk. Se isso é bom, se isso é ruim, se a música molda a sociedade, se a sociedade molda a música, isso pode ser um diálogo para um outro vídeo. O objetivo desse vídeo aqui é determinar se o funk é música ou não é música. Então essa população, a produção cultural musical deles é o funk, tá muito atrelado a isso. Gabriel, mas o funk não tem uma qualidade muito legal. Se você for na periferia, você vai ver que tudo não tem uma qualidade legal. Você vai ver que a escola não tem uma qualidade legal. Você vai ver que o asfalto não tem uma qualidade legal. Você vai ver que os materiais utilizados para construções governamentais não tem um material muito legal. Você vai ver que a periferia em si, ela, justamente por ser periferia, ela já é um pouco mais desprezada. Então é muito tirano a gente querer cobrar de uma periferia que ela produza, culturalmente falando, igual uma região que foi mais elitizada. Justamente porque essas pessoas têm acessos diferentes, entende? E o que acontece? Eu gosto de me ater a questões científicas, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de entender e ler coisas que têm ciência por trás. Aí tem muita gente que diz o seguinte: ah, mas o funk não tem harmonia. Então o funk, ele é mais pobre tecnicamente falando. Mas como toda a periferia é mais pobre socialmente falando. E aí tem uma outra perspectiva que dá pra gente olhar essa situação. Como eu disse no outro vídeo, estamos esquadrinhando, olhando sob várias perspectivas, que é olhar com um olhar puramente técnico. Uma música, para ser considerada música, digamos assim, ela precisa ter ritmo, melodia e harmonia. Resumidamente, ritmo é o que é de bater, melodia é o que você consegue cantar com a boca, o que você consegue assoviar, é uma notinha de cada vez, e a harmonia é quando é um bloco sonoro, um piano tocando com vários sons acontecendo, um violão com várias cordas sendo tocadas, enfim. Sei que o vídeo tá legal, mas deixa eu te dar uma informação que é do seu interesse. Estão abertas as inscrições do vestibular para o curso online de carreira artística. Sim, o Missão Musical tem uma escola online de carreira musical, onde você vai poder aprender tudo o que você precisa para transformar o seu talento e o seu sonho em uma carreira artística de verdade. Venda de shows, parcerias estratégicas, mídias sociais, direito autoral e muitos outros conteúdos que com certeza vão te ajudar e te deixar mais preparados aí para você conquistar o sucesso que você tanto sonha, que você tanto almeja. Valores e outras informações no link que eu deixei aqui embaixo para você. Recado dado, posso dormir tranquilo agora. Boa sorte no vestibular e nos vemos lá na escola. E aí as pessoas dizem, olha, o funk muitas vezes ele tem o ritmo, tem a batida, mas ele não tem uma melodia definida que siga a regra gramatical da música brasileira, digamos assim, que nem brasileira é, né, porque na realidade a nossa música é europeia. Ou o funk não segue as regras harmônicas do campo harmônico do nosso sistema tonal que se usa aqui no Brasil. Se a gente for voltar um pouco na história e for estudar as manifestações culturais, musicais das tribos, a gente vai ver que muita coisa não tinha harmonia. A gente vai ver que muita coisa não tinha melodia. A gente vai ver que tudo era mais atrelado a rítmico. Existia um ritual, existiam outras coisas. Mas hoje houve uma romantização e uma glamourização, um certo saudosismo de tudo que é antigo. Ah, então aquela tribo, vamos respeitar porque é uma tribo indígena e eles estão fazendo com o que eles têm, o recurso que eles têm é esse, por isso que a música deles é mais simples, tecnicamente falando, porque... Ok, mas existem pessoas simples hoje ainda. Da mesma forma que lá atrás os indígenas, muitos grupos indígenas não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje técnico-científico,
existem muitas populações hoje, muitas subculturas que continuam não tendo acesso, entende? Ou se tem acesso, não tem estímulo. E aí é uma série de questões que a gente poderia falar sobre política, sobre educação, sobre blá 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 blá. Então, na minha opinião, o que eu carrego comigo, funk é música? Sim, funk é música. Te agrada ou não te agrada? Aí é outra questão, mas você dizer que não é música porque não te agrada é um tanto quanto ignorante da sua parte, na minha opinião. Funk é uma música boa ou funk é uma música ruim? Aí isso é papo para um outro vídeo. Inclusive, se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo. E uma coisa muito importante, este vídeo não tem a intenção de lacrar e de encerrar um assunto. Ele tem a intenção de iniciar uma reflexão e um diálogo. Então comenta aqui. Gabriel, eu discordo plenamente do que você tá dizendo. Tudo bem, comenta aqui. A aba de comentários é pra isso, pra gente conversar. Então comenta aí embaixo o que você acha, o que você pensa, o que faz sentido, o que não faz. E vamos todos evoluir, porque se cada um trouxer um pouquinho de conhecimento e colocar aqui, esse vídeo vai ficar muito mais rico por sua causa. Até o próximo vídeo, até o próximo quadro que a gente fique conversando e filosofando sobre música. Um beijo na alma, paz e espírito. Vão com Deus, amiguinhos. E é isso aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e fim.